Olá, tudo bem com vocês? Hoje tivemos alguns probleminhas técnicos, quero pedir desculpa pela demora, pelo atraso, mas a gente não desiste, né? Então vamos fazer a live. Eu queria saber só se vocês estão me ouvindo. Eu tô usando o microfone com adaptador pela primeira vez, então não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Me deem esse feedback. E se a imagem também tá na posição correta, por favor. Gente, eu não conseguia conectar no portal de jeito nenhum. Ok. Obrigada, Vivi. Então, boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. Novamente quero me desculpar pelo problema que a gente não sabe. São coisas que acontecem, né? Mas enfim, vamos então partir para a live. Quero agradecer muito ao Portal Me, né, ao Júnior e a toda a equipe pela paciência, pelo espaço. E hoje vou fazer uma live um pouquinho, não é que um pouco diferente, mas trabalhando bastante para vocês, né? Assim, eu quero contar com a participação de vocês para falar um pouquinho sobre a experiência de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, né? Eu gostaria que fosse uma live bastante interativa, porque na verdade não existem conceitos muito técnicos, né, relacionados a essa questão da separação, né, do casal e de filhos. Então são orientações, né, que eu gostaria de fazer, até porque aqui no Japão eu tenho uma experiência grande, né, com crianças e com famílias, e todo relacionamento tem fases, todo relacionamento tem, né, as suas questões, os seus problemas, e às vezes acontece dele não dar certo, ou dele deixar de dar certo, né? Eu acho que enquanto ele durou, ele deu certo, mas por N questões, e aí realmente são muitas possibilidades, o casal decide então que para a felicidade, né, das pessoas, e às vezes o ambiente, né, familiar é realmente tão ou estressante, acaba sendo muito hostil, né, muito nocivo para todos os integrantes da família, e às vezes a separação inclusive é o mais saudável para todos os integrantes daquele núcleo, né? Então é sobre isso que eu gostaria de falar e fazer algumas orientações para os pais, e trabalhar um pouquinho essa questão desse turbilhão de sentimentos que acontece, né, num processo de separação, e como é que a gente lida então, como é que a gente fala com os nossos filhos, como é que a gente explica para eles, e qual é a impressão ou as possibilidades de impressão que essa criança tem, né, deste momento, dessa mudança que vai acontecer na vidinha dela. Então, esse é o tema da live de hoje, né? Novamente, sejam todos bem-vindos. Depois eu vou lendo os comentários, né? Obrigada pelo feedback de que tá tudo ok, o áudio tá ok, a imagem tá ok. Então, vamos lá. Como eu disse, né, todo relacionamento tem fases. Então, quando nós começamos um relacionamento afetivo, eu acredito que a intenção de todos é que ele dure o máximo de tempo possível, né? Nós temos essa questão do para sempre, né? De que a pessoa é o amor da minha vida, e ao longo, né, da nossa história nós passamos por algumas experiências e fazemos algumas escolhas, né? Então você encontrou lá uma pessoa que, né, que fez com que você se apaixonasse, que te motiva, né, a ser melhor, uma pessoa que faz com que você realmente queira compartilhar a sua história com ela. Então vocês, né, se casam, e aí de repente, quando é de comum acordo do casal, vem os filhos, né? Isso é uma coisa que a gente também pode trabalhar em outra live, que é um assunto que eu acho bastante interessante também, que são os casais que decidem não ter filhos, né? Da cobrança da sociedade e tudo mais. Mas enfim. Então aí vem os filhos e, né? Um filho muda totalmente a rotina de um casal.
por mais que o bebê seja tranquilo, por mais que o filho seja muito bonzinho, não existe a possibilidade da família, né, dessas duas pessoas que antes tinham uma vida mais livre de horários, mais livre de compromisso mesmo, né? De poder planejar viagens e de repente, nossa, a gente teve uma semana muito estressante, arruma aí uma troca de roupa, coloca no carro e vamos passar um final de semana em algum lugar. Quando o casal é somente, né, não tem filhos, isso é muito possível e acontece, né? E é inclusive bastante saudável. Porém, com os filhos, as possibilidades mudam, né? Porque com uma criança pequena é difícil você conseguir fazer isso, porque a criança tem uma demanda diferente, né? Ela tem um horário diferente, os pais têm uma responsabilidade com esse filho que é diferente também. Então, muda completamente a vida do casal. E aí, alguns casais, pelo sonho de cada um de ter filhos, então encaram isso numa boa. Claro que acontece os estresses, né? Mas isso é natural de qualquer relacionamento. E aí, às vezes, né, existe então esse momento em que, seja porque os objetivos de vida já não são mais compatíveis, a rotina, né, virou assim, fez com que as duas pessoas deixassem de ser amantes, né, de ter essa questão do desejo de homem e mulher e se tornaram apenas amigos, pessoas que estão ali compartilhando uma rotina. E é importante, né, que o casal tenha essa consciência de cuidar do relacionamento mesmo após os filhos, né, porque muita gente acaba, eu só tô me dedicando pro papel de mãe, eu só me dedico pro trabalho, eu só me dedico para isso, e acaba esquecendo que todo relacionamento precisa ser cuidado, né, então as pequenas gentilezas do dia a dia, um detalhe, né, reparar no outro, então isso faz com que o relacionamento continue fortalecido mesmo depois de toda a mudança, né, que os filhos acarretam. E aí, né, então, depois de ou muitas discussões, ou muitas brigas, ou às vezes somente a questão do diálogo, que com certeza é a mais indicada, mas eu acredito e sei que nem sempre é possível, né, porque quando começa uma discussão, então a gente se altera, porque nós somos humanos, e aí isso, né, acaba realmente gerando ali uma série de desconfortos, então se decide, né, pela separação. Então, já nesse momento, né, as orientações que a gente faz, né, são de tentar minimizar o impacto disso para os seus filhos, para as crianças, né? E como é que a gente faz isso? Bom, então você vai evitar ter essas discussões na frente das crianças. Quando um não está, por exemplo, a mãe está com os filhos, não falar mal do pai, e quando o pai está com os filhos, não falar mal da mãe, ou não reclamar demais da circunstância, porque a criança, ela tem uma visão diferente do ambiente, né? Quando os pais começam a ter algum tipo de conflito, é muito natural que as crianças elas somatizem, né? O que isso significa? Elas percebem que alguma coisa não está bem, que alguma coisa ali está acontecendo, que tem algo de errado, mas elas não têm maturidade para perceber isso e para verbalizar isso. Olha, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão esquisitos? Ela, né? Claro que depende da idade, mas vamos falar aí das crianças até mais ou menos 7, 8 anos, até 10. Então, eles entendem, claro que se for um ambiente que está cheio, repleto de brigas, né, de agressões verbais e tudo mais, de discussões, a criança, obviamente, mais velha, né, 8, 9, ela já consegue ter essa percepção. Mas as menores, até uns 4, 5 anos, ela entende que tem alguma coisa que não tá legal, mas ela não consegue expressar verbalmente, né, ela não consegue ter essa maturidade, né, de elaborar isso. Então, o que acontece? As crianças acabam começando a adoecer. Então, é um resfriado, é uma tosse, é uma febre, porque é o emocional da criança se manifestando
por conta do ambiente, né? Desse ambiente que não está favorável, dessas questões que ficam veladas. Então o casal briga e aí não consegue se resolver e fica aquele clima tenso dentro da casa, né? E a criança sente, ela absorve isso. Então é importante, sim, né? Assim, tentar dialogar para resolver a situação. Né? Não é algo fácil de se fazer de maneira nenhuma, né? Independente se ainda existe um sentimento de carinho ou não, nunca é fácil, né? Decidir finalizar aquele capítulo, aquela história, né? Mas como eu falei, né, no começo, às vezes é o mais saudável emocionalmente para todo mundo, né? Por conta de que o relacionamento em si, homem e mulher, já não dá mais certo. Então, esses são, né, os pequenos cuidados. E aí, para criança, por que a gente fala que é importante? Bom, é óbvio, né, que quando a gente é criança, as melhores recordações que nós temos são positivas, claro. Mas a formação da personalidade da criança, né, que termina ali por volta dos 7 anos, então ela precisa ter, né, um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento emocional positivo, né, saudável. Então, aí fica às vezes algumas discussões, né? Nossa, mas será que tem algum momento que é melhor, que idade que a criança vai entender mais ou vai entender menos, né? Mas isso não existe, né? Como eu falo, é uma decisão do casal. É uma decisão que precisa realmente ser bem pensada. Claro que é importante considerar as crianças, mas não é algo que cabe às crianças decidirem, né? Às vezes, por conta de, não quero causar um trauma, uma frustração para o meu filho, então eu vou me manter num relacionamento que não é bom, que não é saudável, que é, inclusive, né, assim, a criança sente, como eu disse, que alguma coisa não tá legal, e você vai manter aquilo para não causar um trauma, mas você também não está promovendo um ambiente saudável para aquela criança. Então, é importante, né, ter essa consciência de que, assim, desejar que os pais se separem, ninguém deseja, independente da idade. Se você perguntar para uma pessoa de 20 e poucos anos, olha, seus pais estão pensando em separar, ela fala, imagina, de maneira nenhuma, meus pais nunca vão se separar, né? Eu não admito isso. Então, assim, não tem idade boa para isso acontecer. E por que a gente fala isso, né? Porque quando nós somos crianças, nós temos uma relação, né, com os nossos pais, olhando e os vendo como objetos de amor, né? Então, a gente tem essa ideia romantizada, então, né, eu amo minha mãe, eu amo meu pai me ama, minha mãe me ama, e eu nasci porque os dois se amam. E aí, o que acontece quando os dois se separam? A criança, às vezes consciente, às vezes inconsciente, ela tem uma experiência de que o amor acaba. E se essa separação ela não é feita de uma forma adequada, o que acontece? A criança começa a ficar muito insegura, e aí eu vou falar um pouquinho, né, daqui a pouco dos comportamentos que elas podem apresentar. Por quê? Porque elas começam a pensar, será que o amor do meu pai e da minha mãe por mim também vai acabar? Então é nesse sentido que esse processo de separação ele precisa ser muito bem pensado, ele precisa ser feito de uma forma adequada para que essa criança não desenvolva, né, essa insegurança demasiada por achar que ela não vai ser amada também, tá? Deixa eu responder aqui uns comentários, espera só um minutinho. Deixa eu ver se eu cumprimentei todo mundo. Oi, Kathleen, tudo bem? Bem-vinda. Rosemary. Oi, Érica Onui, boa noite. Cal, boa noite. Graziela Camargo Nishimura, sou separada, tinha um filho de 10, 8 e 4 na época e não me arrependo. Oi, Ju, tudo bem? Juliana Araújo. Eles estão bem, já faz 4 anos, mas estranho porque meu filho
meu filho esqueceu do pai e ele já tinha 4 anos. Era para ter esquecido? Bom, eu vou falar mais no final, mas vou, né, aproveitar essa fala da Graziella para comentar, né, do pós-separação, né? É importante que os pais, eles, com quem vai sair da casa, né, que ele faça parte da rotina da criança, justamente para não para minimizar, né, esse sentimento da criança, seja de abandono, seja dessa insegurança de que ela não vai ser mais amada. Então é fundamental que tanto o pai quanto a mãe, independente, né, de quem vai deixar a casa ou vai participar menos da rotina da criança, mas que essa participação aconteça, né? 4 anos é bem novinho, né? A gente consegue acessar memórias a partir de 3, 4. Então, se ele nunca mais teve contato com o pai, pode ser que ele tenha algumas recordações, mas que sejam muito vagas, né? E, enfim, né? Cada caso é um caso, não tem o que é mais certo, né? No caso de separação, com certeza, né, foi uma decisão que você tomou, você não se arrepende e pode ter sido realmente algo muito positivo, né, mas para a saúde emocional da criança tem um impacto bastante significativo, né, de, meus pais se separaram, o que será que aconteceu, porque os maiorzinhos, se eles viam, né, e se eles presenciavam as discussões, eles acabam entendendo, mas os mais novos não, né? Hoje eu não sei que idade, que se ele tinha 4 anos na época, então ele deve ter 8, talvez ele ainda não questione a respeito, né? Talvez esse questionamento possa acontecer mais pra frente, de querer resgatar a história dele, de querer saber quem é o pai, assim, de se aproximar e tudo mais, né? Mas aí é uma questão que, né, fica a critério de vocês decidirem, né? Mas então, quando acontece, né, de uma... né? Então, assim, quando acontece, né, uma circunstância muito negativa, como, por exemplo, né, a Graziella está comentando de um abandono, de uma separação que é por conta de muitas discussões, então uma das partes acaba realmente se ausentando. Então, é fundamental, né, que a pessoa que ficou responsável pelos filhos, ela procure por ajuda para a própria pessoa, né? Porque, como eu disse, nós somos humanos. Então, quando existe um rompimento de uma história, né, do nosso relacionamento, também gera um sofrimento que a gente precisa lidar. Algumas pessoas lidam bem, outras pessoas não. Então, por isso que é importante procurar por ajuda profissional para saber como lidar com isso, para poder saber como é que eu vou orientar e eu vou conseguir lidar com o comportamento das crianças, que pode ter algumas alterações, né? Então, como eu falei, quando a criança ela se sente muito insegura por conta da separação dos pais, então ela pode começar a apresentar, como eu disse, né, a questão de algumas somatizações. Então a imunidade cai, fica muito doentinha, né, frequentemente tá ali com alguma gripe, com alguma infecção, né, conturbações no sono, né, então um sono muito agitado, pesadelos, pode apresentar, né, uma questão de hiperatividade, né, que está relacionada a esse comportamento de ficar muito ansioso, porque aí ele fica inseguro, não sabe o que vai ser da vidinha dele, e aí de repente, né, a criança não tem, como eu falei, esse repertório ainda, né, para lidar com essa nova rotina, com essa nova circunstância. Então é fundamental que os pais também conversem com a criança, expliquem para ela o que vai acontecer, de uma forma muito clara, e quanto mais velho, mais objetivo. O mais novinho, você fala, talvez ele não compreenda tudo, mas é importante dizer que vai ter uma mudança, né? Mas como eu falei, o mais importante é que realmente os pais eles continuem mantendo, né, a criança segura de que
eles sempre vão ser os pais, porque isso é uma relação que não muda. Por mais que esteja distante ou que às vezes não participe tanto, mas isso não tem como a gente mudar, né? Então, para aquele que fica com os filhos, também é uma missão de cuidar, né? De patrulhar, né, o próprio comportamento, se você está sofrendo pelo final do relacionamento, tudo bem, é normal isso acontecer. Mas tente não chorar na frente dos seus filhos, ou, né, buscar realmente não projetar essa frustração que é sua enquanto pessoa, né, enquanto aquele que estava vivendo esse relacionamento, para não prejudicar essa relação dos seus filhos com o outro genitor, né, seja o pai ou seja a mãe, né, isso é bastante importante. Então, além, né, da questão da somatização, tem a questão, né, então, da hiperatividade, a questão de algumas, às vezes a criança começa a ter dificuldade para se expressar, então ela começa a gaguejar na hora que ela está falando, né, os pesadelos já falei. Pode acontecer casos de regressão de comportamento, então é uma criança de 7, 8 anos que de repente começa a não conseguir mais controlar o xixi, então faz xixi na cama, né, ou mesmo na escola. Pode ter uma queda, né, do rendimento escolar, é uma criança que começa a ficar um pouco mais apática, então ela perde um pouco de apetite. Então tudo isso precisa ser observado pelos pais. Eu sei que acaba realmente sendo, nossa, uma série de coisas que eu preciso olhar, mas é importantíssimo, porque se a criança ela começar a desenvolver uma série de sintomas, é importante intervir, né? Então procure um profissional para que possa existir essa orientação, para que essa criança tenha um acolhimento terapêutico especializado, que vai compreender e vai tentar, assim, vai ajudar a criança a reorganizar esses sentimentos, né? Mas essa função realmente de fazer com que a criança se sinta tranquila quanto aos sentimentos dos pais, é função do pai e da mãe, né? Não tem, o melhor terapeuta do mundo não vai conseguir fazer com que a criança se sinta tão tranquila quanto os próprios pais, né? Então realmente são esses cuidados, né, que como eu disse, eu sei que às vezes na hora, né, ali no calor da discussão é difícil controlar, mas é importantíssimo, né, para que as crianças, elas não tem jeito de não doer, né, de não sofrer, da criança ficar, de ignorar completamente o fato, né, de que os pais estão se separando. Os adolescentes podem até, tudo bem, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas isso é algo, também uma forma de autodefesa, né? Eu vou falar que eu não tô nem aí, que não me importa, mas isso não é verdade, né? Realmente existe sim todo um sentimento que precisa ser trabalhado de, nossa, agora os meus pais separaram, como é que vai ser, né? O que vai... Como é que eu vou lidar com isso? Então é importantíssimo que os pais tenham esse fortalecimento de vínculo com seus filhos, para que os filhos possam expressar o que eles sentem, como eles estão se sentindo com relação a isso. E né, tem essa questão de como é que vai funcionar, né? Então passo o final de semana com você e um comigo. Vai ficar uma semana com você e outra comigo. Eu trabalho todos os dias, você também trabalha. E como é que a gente vai fazer isso? Mas de sempre lembrar, né, que a responsabilidade do processo educativo dos filhos é tanto do pai quanto da mãe. Não tem um que tem mais ou menos, né? E que independente da separação do casal, que isso não está diretamente ligado, mas não está assim, uma coisa acabou, mas a outra não pode acabar, porque não tem como acabar, né? Então essa responsabilidade dos filhos, do próprio, da criação mesmo, da educação, precisa continuar independente do relacionamento não ter dado mais certo ou ter finalizado, né? Então eu sei que é um grande desafio, né? Como a Viviane está comentando, existe ex-mulher, existe ex-marido, mas realmente ex-filho não tem, porque ele é seu,
né? Ele é do teu sangue. Então, assim, essa relação, ela é para sempre, não tem como você quebrar. Por mais que, como eu disse, exista esse sofrimento, né, da pessoa que está se separando, seja do homem, seja da mulher, mas tentar, assim, buscar mesmo, né, como eu falei, se precisar de ajuda profissional, busca terapia, se reorganiza, porque essa questão, né, desse cuidado da saúde emocional das crianças, o tempo não volta. Então, se você não cuidar ali enquanto pode ser cuidado, infelizmente, né, pode acarretar uma sequela que vai acompanhar para a vida toda essa criança, né? Então, se ela desenvolve essa questão, né, da insegurança, de não saber lidar com a frustração, de não aceitar essa circunstância, ou dela realmente se sentir abandonada, então, muito provavelmente ela vai se tornar um adulto emocionalmente muito frágil, e isso vai impactar em como ela também se relaciona com as outras pessoas, né? Então, por isso que é nesse sentido, né, que como hoje a gente tem percebido, né, uma questão do aumento mesmo da separação, né, de casais, e essa questão também do aumento das patologias dentro da infância, das psicopatologias, de crianças depressivas, de crianças, né, com uma questão de comportamento muito desafiador ou muito ansioso. Crianças extremamente inseguras ou crianças extremamente autoritárias. Então, a gente precisa ampliar um pouquinho esse olhar e falar, opa, peraí, né? Como é que tá esse núcleo familiar? Não tem jeito da gente avaliar a criança se a gente não consegue avaliar a família, né? Então, muitas vezes, é nesse contexto que estão acontecendo várias coisas que estão mexendo com o emocional dessa criança, e pelo fato dela não conseguir se expressar, ela vai externalizar no comportamento, ela vai mostrar com as ações dela que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, né, assim, é uma orientação, né, um pedido para que os pais cuidem dessa parte, né, que eles observem o comportamento de seus filhos, prestem bastante atenção, né, porque os pais, os filhos, eles sempre vão observar o comportamento dos pais e reproduzir, né? Porque os pais são ali o herói, o ídolo. Então é importante que nesse momento, que eu sei que é um momento difícil da vida do casal, né? A separação, mas que ela possa acontecer realmente de uma forma adequada, sempre buscando pelo diálogo. Se tiver que discutir, então que isso aconteça longe, né, da vista das crianças, para que eles possam realmente serem preservados, né, e esse impacto da separação ele seja o menor possível. Como eu falei, não existe possibilidade de não acontecer nenhum impacto, né, da criança não sentir essa mudança na rotina dela e no próprio núcleo, né, no conceito que ela tem de família, né? E cada criança vai lidar de uma forma, mas se conseguir, né? Se os adultos conseguirem conduzir isso com respeito um pelo outro, né? Sempre entendendo que os papéis, eles, né? Cada um tem o seu, então o seu papel de marido e seu papel de mulher pode não estar dando certo, mas o seu papel de mãe, o seu papel de pai, né, precisam estar ali em harmonia, né? Claro que existem, como eu disse no começo, inúmeras circunstâncias do porquê que, né, o relacionamento finalizou, mas de tentar relevar algumas questões justamente, né, em prol da saúde emocional dos seus filhos. Certo? Deixa eu ver se eu deixei de responder algum comentário. Graziela agradecendo. Eu que agradeço, Graziela, pela sua participação. Gladson Kawasaki, boa noite, seja bem-vindo. Mas, né, esse era
o conteúdo, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou pedir realmente para que vocês também compartilhem essa live. Tem muitas pessoas que às vezes estão vivendo esse momento, né? Então, se quiser depois inbox na minha página, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta ou, né, pedir alguma orientação, se você está vivendo esse momento ou se essa separação já aconteceu e você não está sabendo muito bem como lidar com seus filhos ou com seus próprios sentimentos, manda uma mensagem para mim na minha página, né, @psicóloga_Juliana_Nakazaki. Depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me colocar nos comentários o link da página e eu tenho a maior satisfação de poder responder, né, as solicitações de vocês. Então, novamente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Desculpa realmente pelo atraso. Novamente agradecer ao pessoal do Portal Me pelo apoio e nos vemos daqui 2 semanas, né, na próxima live. Então, um grande abraço, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão, bom descanso e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.